doutora Bárbara. Pode falar, doutora Vanessa, a gente vai começar pela Vanessa. Tá bom. Bom, boa noite a todas novamente. Quero dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Há tão pouco tempo, eu estava na faculdade ainda e agora estou aqui explanando sobre um tema tão importante, tão relevante, né? E aí eu queria agradecer a oportunidade da Subseção Santana, o nosso presidente, doutor Peter, agradecer a doutora Riva, a doutora Cláudia, e o doutor Olício e o doutor Oswaldo também, que fazem parte da diretoria. E é isso, e o nosso tema hoje é um tema muito polêmico, que causa bastante discussões há muito tempo, não é de hoje, sobre a mulher, e sobre a mulher sendo discriminada no âmbito do trabalho, né? Então, é esse o nosso tema, a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Doutora Bárbara? E aí, antes da gente adentrar, né, a essa questão da mulher, a discriminação da mulher no mercado de trabalho, nada mais justo do que a gente falar, primeiramente, do início da participação da mulher no mercado de trabalho, né? Porque a gente vive um momento histórico aí com relação às mulheres, em que existia uma época em que elas não trabalhavam, que elas eram apenas as ajudadoras dos lares, elas apenas administravam suas casas e seus filhos, e que o homem saía para trabalhar. E isso mudou muito com o avanço da Revolução Francesa, que trouxe uma nova perspectiva para a mulher no mercado de trabalho, e com a Revolução Industrial, porque com a ida dos homens para a guerra, e aí muitos deles acabavam não voltando, ou quando voltavam mutilados, ou com problemas psicológicos, as mulheres tiveram que obrigatoriamente ser inseridas no mercado de trabalho. Só que isso também trouxe para a mulher uma questão de exploração. Por quê? Eles viram que na mulher, como era uma força menor de trabalho, que não podia trabalhar da mesma forma como o homem, eles acabaram explorando as mulheres. E aí a gente pega aí algumas questões que a gente pegava mulheres que trabalhavam mais ou menos em torno de 16 ou 17 horas por dia. E os salários dessas mulheres eram equivalentes a 60% menores do que os salários dos homens. E aí a gente chega na parte da Revolução Industrial, e uma coisa assim que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu não sabia e tomei conhecimento, que em 1957 houve uma greve na fábrica de Nova York, e eram mais ou menos 129 operárias, que elas estavam revoltadas porque trabalhavam 17 horas e ganhavam menos do que os homens, então elas resolveram fazer uma greve. E nesse momento aí, durante esse período de motim delas, 16 funcionárias foram presas dentro da fábrica, e a fábrica foi incendiada e elas morreram incendiadas. Então, desde sempre, a mulher ela vem buscando aí o reconhecimento dela, e depois desse ato, dessa questão dessa greve, elas conseguiram reduzir a jornada de trabalho, ao invés de 16 horas para 10 horas. E a luta delas tem sido constantemente por conta da questão com relação ao salário. Por quê? Porque a mão de obra feminina era uma mão explorada. E então, para a gente trazer essa parte histórica e não adentrar tanto no tema da discriminação, que quem vai trazer para a gente é a doutora Vanessa, a gente fez só um aparato aí com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho. Tá certo. Bom, eu vou confessar que eu preparei um script e que eu vou ler muitas vezes, vocês vão ver que eu estou lendo, para não passar tanta vergonha. Então, vamos lá. Ó, eu estudei, tá, gente? Então, assim, peguei o tema com muito afinco, porque é uma coisa que me traz muita satisfação estar falando aqui, então eu gostaria de passar informações corretas e atualizadas. Bom, a luta das mulheres não é de hoje, todo mundo já sabe, né? Desculpa. E a evolução histórica da mulher no mercado de trabalho foi bastante árdua. Mesmo assim, continua sendo discriminada, como a doutora Bárbara falou.
principalmente com relação à remuneração. Além disso, há extrema dificuldade diante do enfrentamento da diferença das mulheres e dos homens, por se tratar de uma questão sempre delicada e primordial, né? Então, quando esse tema é levado numa discussão, num grupo de amigos, qualquer lugar que seja, sempre tem uma discussão, porque há quem diga que a mulher realmente é um sexo frágil, ela é diferente do homem, e no mais das vezes são os homens, lógico, que falam isso sobre nós, né? Que graças a Deus nós estamos nos unindo. Bom, o papel da mulher no mercado de trabalho ainda assim é um tanto que não é tão destacado ainda, por conta da remuneração também, como eu falei, além do preconceito. E na maioria das vezes os desempregados são as mulheres. Isso é fato. Então, em estudos, levantamentos de desemprego no nosso país, a maioria é mulher desempregada. Infelizmente, porque quem ocupa essa posição desproporcional baixa, que é a mulher, de chefia de empresa, e ainda mesmo mulheres não capacitadas a ocupar o cargo de confiança, é uma herança social e cultural que a gente traz aí, né, com os anos. A inclusão das mulheres no mercado brasileiro em condições idênticas dos homens requer uma apreciação e uma mudança de tática. É aí que vem as discussões sobre as cotas que foram apresentadas para cargos mais altos nas empresas, sendo mostrada como uma das alternativas efetivas, né, para essa discriminação. E isso vale também, essas cotas, para vestibular, mercado de trabalho, cargo empresarial, entre outras situações. A empresária Luísa Helena Trajano, que é a fundadora do Magazine Luiza, que todo mundo acho que conhece, ela também é líder de um grupo de mulheres do Brasil, que trata de vários assuntos, inclusive sobre a mulher no mercado de trabalho. E ela diz que as cotas são um mecanismo temporário para a correção de distorções, que o mercado não consegue regularmente, natural, andar dessa maneira. E ela diz ainda que o ingresso das mulheres nos conselhos é um processo transitório de 10 anos, de modo que, alcançando 30% do patamar pretendido, criará um círculo digno que se autossustente, não sendo a imposição da legislação. A cota para as mulheres no mercado de trabalho tem como objetivo corrigir enfermidades históricas na sociedade brasileira, onde o sexo feminino foi tratado como cidadãos de segunda categoria. Sendo assim, as cotas devem ser encaradas como um artifício momentâneo, até que as mulheres ocupem os cargos gerenciais de uma forma justa. Então, tem coisas que somente com a lei mesmo para acontecer, né? Fatos sobre as mulheres no mercado de trabalho. Alguns indicadores podem contribuir para a melhor compreensão em torno das dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos na inserção no mercado de trabalho. Essas informações eu colhi por dados do IBGE, que foram, inclusive, divulgados no mês de março desse ano. Fala assim, que na faixa etária de 25 a 49 anos, a presença de criança com até 3 anos de idade vivendo no domicílio se mostra como um fator relevante. Então, vamos falar para as mulheres que têm essas crianças com menos de 3 anos em casa. O nível de ocupação entre as mulheres que têm os filhos nessa idade é de 54,6%, abaixo de 67,2% das que não têm essas crianças na cidade. Então, 54 é para as que têm um filho e 67 as que não têm um filho com menos de 3. E aí, no estudo, os homens levam vantagem, acreditem se quiser. Ela é exatamente o oposto. Então, os homens que têm filhos com menos de 3 anos ocupam 89,2%. E já os que não têm filho nessa idade ocupam 83,4%. Ou seja, a mulher ter um filho pequeno é problema. O homem ter um filho pequeno é uma questão assim de responsabilidade. Ele é um homem de família, né? Isso é muito triste, nossa. Mas, então, além o estudo ainda diz assim, a responsabilidade quase 2 vezes maior por afazeres
domésticos e cuidados ainda é um fator limitador importante para a maior e melhor participação no mercado de trabalho, pois tende a reduzir a ocupação das mulheres ou direcioná-las para ocupações menos remuneradas. É o que acaba acontecendo com nós. Além disso, existe um relatório de desigualdade que é divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, e foi lançado agora em 2020, ano passado. Esses dados eles pegaram num período de 2006 a 2020, onde fala que a evolução da mulher no mercado é muito lenta, no mercado de trabalho. Que ela está caminhando, mas que ainda está muito lenta, e que se nós continuarmos no passo que estamos hoje, em torno de daqui 257 anos, nós vamos ter a igualdade de gênero. É um dado assim assustador. Aí nós temos as conquistas femininas no mercado de trabalho também. Então, em 1887, primeira mulher graduada no ensino superior. Ela foi precursora no direito das mulheres ao ensino. 1943, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, concedeu às mulheres a possibilidade do vínculo empregatício, que é o que a doutora Bárbara até comentou. Em 1988, com a nossa Constituição, veio a proteção do público feminino no mercado de trabalho por meio da CLT. É inegável que a CLT garantiu os direitos dos trabalhadores, inclusive das mulheres, e conquistas que duram até hoje para as mulheres, que inclusive uma delas é o direito à licença maternidade de 120 dias, acrescida do salário maternidade, porque a mulher, nesse período, ela precisa receber para sustentar sua família, seu filho, enfim, não pode ficar sem o recebimento. Então, isso foi uma grande conquista. Mas até que ponto uma lei protege a mulher, não é? A gente não pode deixar de citar a lei que foi publicada agora, dia 13 de maio, no Diário Oficial da União, pelo nosso presidente, que é a Lei 14.151, onde estabelece que, durante a emergência de saúde pública, de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da sua remuneração. Ou seja, ela deverá ficar afastada. O empregador, ele não tem a faculdade de escolher. Se ela tem um trabalho presencial, ela tem que fazer o trabalho em casa. Só que aí você pega situações como de uma caixa de supermercado, uma empregada doméstica, uma enfermeira, que são trabalhos que não tem como ela fazer de casa. E o empregador, ele precisa manter a remuneração dela. A remuneração entra não só o salário base, né? Engloba tudo que ela recebe como remuneração. E aí, o que acontece? Como nós, outro dia, escutamos na live com a doutora Bárbara e esqueci o nome do doutor, que ele é de direito empresarial, e ele falou que cliente dele citou para ele, falou para ele, olha, eu não vou contratar mais mulher enquanto essa lei estiver vigente. Por quê? A mulher, ela pode engravidar a qualquer momento. E se ela tiver nessa atividade que não dá para ser por teletrabalho, home office, ele vai ter que manter o salário dela, né? E eu também andei pesquisando algumas informações na internet hoje, e tem empregador que não está cumprindo a lei, porque ele não quer cumprir e a empregada também não quer cumprir, porque ela precisa receber e ele também não tem como pagar se ela não trabalhar, é um caos, né? Aí, além disso, eu também queria voltar a falar da questão do salário maternidade, do afastamento da licença maternidade, que, como eu falei, é uma grande conquista, só que também acaba ajudando a afastar a mulher do mercado de trabalho. Por quê? Porque ela tem esse período de afastamento de 120 dias, que com certeza ele vai ter que colocar alguém no lugar dela nesse período. Depois ela tem a estabilidade, e depois, quando termina, esse bebê tem 4, 5 meses, então ele tem uns probleminhas que nós sabemos que tem no dia a dia. É uma febre, é a babá que faltou. E quem que resolve isso? Não é o pai. Muitas vezes, 90% das vezes, é a mãe. Mesmo porque ela ainda tem o vínculo, talvez ainda esteja até amamentando, então acaba sendo ela mesma que tem que resolver. E aí o empregador, nesse momento, fala, puxa,
Ela era tão boa quando ela não tinha filho, agora, olha isso, não posso mais contar com ela, chega atrasada, falta. Aí é assim que a mulher é vista, por esse ângulo. É triste, mas é como eu falei, mulher que tem um filho pequeno, ela é problema. O homem que tem um filho pequeno, ele é responsável. Além disso, né, nessa questão aí da licença maternidade, esses dados mostram que afastam as mulheres da igualdade com o homem no mundo dos negócios, como eu citei. Tem relação com o fato da mulher gestar e assumir o papel de mãe. No entanto, as mulheres continuam provando que a jornada tripla e a capacidade de ser multitarefa as tornam ainda mais potentes no mercado de trabalho. Se os empregadores, a empresa, visse a mulher como essa pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, que consegue dar conta disso, eu acho que a gente já teria um grande progresso, porque todo mundo fala e é um pouco verdade, né? Que os homens não têm essa capacidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Está resolvendo uma questão do trabalho, está vendo uma questão do filho, já está pensando numa questão lá do supermercado que precisa fazer mais à noite. Enfim, nosso cérebro não para, ele é constante. E isso poderia muito bem aproveitar numa empresa. E a mulher também ela é muito criativa. Isso também é estudo, não é só dizer, né? Bom, mas os tempos estão mudando, ainda bem. O mundo precisa compreender que a igualdade de gênero também significa que os benefícios relacionados à maternidade precisam ser concedidas entre os homens e na mesma intensidade. A responsabilidade tem que ser dos dois, ambos. Quando os papéis dentro dos lares são executados em igual proporção, as oportunidades são oferecidas de igual maneira no mundo externo. Cabe às empresas acordarem para essa realidade e fomentar a presença da mulher no mercado de trabalho. Os ganhos serão mútuos para os dois lados. E aí eu fui pesquisar também e encontrei uma campanha que o Banco BV lançou agora em maio, que ele percebeu que precisa ajudar a reintegrar as mulheres mães no mercado de trabalho. Aquelas que depois que passou aquele período de estabilidade, que teve que voltar ao trabalho e teve vários contratempos com esse bebezinho, acabou saindo do trabalho, ou foi demitido ou pediu a conta. E aí, quando ela pensa em retomar, quando essa criança tiver lá seus 1 ano e meio, 2 anos, que vai pôr numa escolinha, para ela voltar para o mercado de trabalho é muito difícil. É mais difícil do que para nós que não tem essa criança pequena, que também somos mulheres, mas para elas acabam sendo mais difícil. E o Banco BV enxergou elas, pensou nelas. Então, ele lançou, agora em maio, 10 vagas para esse tipo de mulher. E as profissionais e participantes selecionadas terão desenvolvimento e mentoria de carreira. De acordo com a Ana Paula Tárcia, que é diretora de Pessoas e Culturas do banco, o banco já tem 43% nos seus quadros de mulher trabalhando. E a meta é chegar nos 50%. Então, eles querem igualar mesmo, 50 a 50. E outra coisa legal que eu achei também é que para as pessoas, as mulheres que tiverem nessas condições e não forem aprovadas nesse processo seletivo, eles vão fazer um workshop para elas sobre recolocação, abrangendo ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento de currículo e construção de marca. Além disso, o banco também fez um anúncio, aproveitando, sobre a ampliação do período de licença maternidade para as mães e casais homoafetivos. A licença pode ser até de 180 dias, como tem outras empresas que também já aderiram a isso, né? Também encontrei em pesquisa um projeto social chamado Contrate uma Mãe. Ele é feito pelo Instituto Natus, sem fins lucrativos, né? Eles também são responsáveis pelo portal Inclusão dos PCDs. E esse projeto, Contrate uma Mãe, ele já tem 5 anos. E ele vem sendo aprimorado e vem sendo modernizado para que ele possa ser mais efetivo, abranger mais mães e voltar essas mães para o mercado de trabalho. Então, é um site chamado www.contrateumamãe.org.br, onde as mães cadastram seus currículos e as empresas buscam profissionais, além das empresas também poderem cadastrar vagas nesse site.
Eles também fornecem cursos para as mulheres, tudo de forma gratuita. Achei, assim, muito legal também. E encontrei vários outros projetos também, que eu trouxe esses 2 para mostrar para vocês. E aí, fugindo um pouco dessa questão da licença maternidade, também trouxe um outro caso polêmico recente, que é da policial Jéssica Paulo do Nascimento, a carioca de 28 anos, que denunciou publicamente o seu chefe, seu superior, o tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, por assédio e ameaça de morte. E aí, o que ela ganhou com isso? Ela perdeu o emprego, né? Basicamente é isso, vamos resumir. Ela foi mandada dispensada? Não, não foi, porque é policial militar, mas ela acabou chegando à conclusão que ela deveria pedir a exoneração da polícia, então no dia 26 agora de maio ela pediu para sair, como se diz, né? E ela disse que a medida foi tomada para tentar garantir a sua proteção na justiça comum. Para ela, apesar da gravidade dessas denúncias, a polícia militar não foi capaz de garantir a segurança dela e nem da família. Eles transferiram ela de batalhão, colocaram ela em outro batalhão, prometeram que ia deixar ela na área administrativa, e não foi isso que aconteceu. Antes disso, eles tiraram a arma dela, ela estava desarmada, e colocaram ela para trabalhar na rua, em horários perigosos. Então, assim, foi mesmo, como ela fala, ela foi perseguida, né? Até que ela tomasse essa decisão. E dentro da corporação, ela sentiu hostilizada, foi hostilizada por parte de colegas e de superiores. E então é aquilo, como a gente até pensou em dizer desde o início, existem leis para proteger a mulher, seja lá na sua licença maternidade, seja numa questão de assédio como essa, mas que muitas vezes acaba ou não sendo tão eficaz, ou então afastando a mulher mesmo do mercado de trabalho, porque quando o empregador pensa em contratá-la, ele leva tudo isso em consideração. Mas, como eu também citei, existem hoje, nós já conseguimos andar aí nessa caminhada, e hoje existem empresas que sim, que valorizam a mulher, que querem a mulher nos seus quadros de funcionários, querem a mulher em vagas de alto escalão. Isso faz a gente ficar um pouco mais feliz e mais contente com relação a isso. É isso, amigas, era o que eu queria para falar, era exatamente sobre essa questão. A gente poderia ficar aqui até muito tempo, né? Tem muito assunto, mas basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado. E agregando mais aí ao que a doutora Vanessa compartilhou com a gente, né? O que traz motivos hoje para que empresas, para que as mulheres elas sejam inseridas no mercado de trabalho, é a questão de que elas conseguem ouvir mais. Então, elas prestam atenção quando alguém está falando, e isso faz com que o ambiente de trabalho seja um ambiente melhor. Uma outra questão também é que a mulher ela não é competitiva. Então, ela consegue realizar muito mais trabalhos de forma em equipe. Então, ela não pensa só nela, ela acaba pensando na equipe, e isso acaba melhorando muito a questão do desenvolvimento profissional no ambiente de trabalho. Outra questão também é a questão da autoridade. Ela não tem essa questão de ser superior, então, o que acaba diferenciando ela com relação ao homem. E ela consegue entender, né? São profissionais mais flexíveis e participantes. E uma coisa também muito interessante na mulher é que ela tem o comprometimento com o que ela faz. Então, isso também é uma diferença aí com relação à contratação da mulher. E quando a gente foi convidada para fazer live, essa palestra aí com vocês, e aí a gente acabou entrando para a questão do tema com relação à discriminação da mulher, o que a gente traz mais essa questão hoje em dia, que é à tona para nós, é a questão, assim, que é um debate que a gente precisa abrir, no sentido de que, porque quando a gente vê um direito da mulher, é,
não é o direito da mulher, porque quem engravida é mulher. Então, em tese, a segurança, quando a lei ela foi criada com relação à proteção da mulher durante a maternidade, ao período de gestação, não é especificamente à mulher, mas é com relação ao feto, é com relação à criança, é com relação de proteção à criança. E aí a gente vê outros direitos que a mulher acaba tendo também, que é com relação aos 30 minutos de amamentação. Porque durante esse período que ela está e ela retorna para o trabalho, ela tem um período de intervalo na CLT que permite que essa mulher saia do ambiente de trabalho e ela amamente o filho por 30 minutos. Então, são direitos que é concedido à criança. E aí a gente pega essa situação, também tem, saindo um pouco da questão da maternidade, determinados trabalhos que a mulher ela não pode realizar por conta da questão da força física. Ela não tem força para pegar um peso que um homem pegaria. Então, a lei também protege a mulher nesse sentido. A questão da hora extra é de uma forma diferente para a mulher. Então, é uma questão de proteção. Então, até que ponto e aí a gente queria abrir o debate com vocês para a gente poder discutir até que ponto esses direitos de proteção à mulher seria capaz de afastar a mulher do mercado de trabalho. E seria justo isso? Afastar uma pessoa, uma mulher, pela capacidade técnica que ela tem de oferecer, porque ela tem um filho, ou porque ela não pode pegar um peso, ou porque ela não pode trabalhar em condição insalubre. Então, assim, até que ponto essa proteção, ela afasta ou ela coloca a mulher no mercado de trabalho? Porque muitas pessoas falam para mim, eu não vou contratar mulher. E a primeira coisa quando eles falam para eu posso compartilhar com vocês uma situação minha. Eu trabalhei num escritório, já era advogada, e aí eu me permito aqui a trazer para vocês uma situação pessoal. A Catarina, ela é uma criança que ela tem um problema metabólico. Ela nasceu assim. Ela nasceu, não tem jeito, não tem. E eu trabalhava no escritório de advocacia e o meu chefe, um determinado. E aí, logo no início do tratamento da Catarina, a gente conseguiu um encaminhamento para ela na Santa Casa e eu tinha que levá-la, isso a Catarina com 6 meses de idade. Eu tinha que levar a Catarina para acompanhamento na Santa Casa uma vez por mês, uma vez por mês. E era toda segunda-feira. Aí, num determinado dia, na primeira vez, ok, na segunda vez, ok, na terceira vez, o meu chefe virou para mim e falou assim: escuta, você não tem ninguém para levar a sua filha no médico? Aí eu falei assim: não, eu não tenho. Mas ainda que eu tivesse, eu não deixaria levar, porque a filha é minha. E aí aquela situação ela foi perdurando, porque eu bati de frente com ele, e aí aquela situação ela foi por um mês, por 2 meses. E aí depois a gente conseguiu um tratamento para a Catarina em Porto Alegre, porque existia um pessoal especializado na doença que ela tem, e aí a gente foi fazer esse tratamento com ela em Porto Alegre. Quando nós chegamos nesse tratamento de Porto Alegre, eu tinha que chegar em Porto Alegre na segunda-feira à noite, levá-la no Hospital de Porto Alegre na terça para colher exame e na quarta-feira passar por uma consulta médica. Então, eu faltava no trabalho na terça e na quarta, uma vez por mês. E aí veio ele de novo com essa mesma história que não ia dar para aguentar. Aí eu virei para ele e falei assim: Fulano, vamos fazer o seguinte: a lei diz que se eu faltei e você entende que a minha falta ela não é justificável, você pode descontar. Para mim não tem problema nenhum, você desconta meu salário. Então, foi uma. E aí, depois desse tempo, de 2, 3 anos com essa situação, até que eu não aguentei mais e pedi demissão, pedi para ele me mandar embora, eu perdi o meu mercado de trabalho. Por quê? Porque eu percebi que a minha situação com relação à minha filha não me permitiria ter um trabalho, ainda que fosse um direito de afastamento para acompanhá-la no médico, porque ele achava na cabeça dele que a minha obrigação era mandar alguém levar minha filha no médico. Então, até que ponto isso é suficiente, ou até que ponto isso
coloca a gente no mercado de trabalho ou afasta a gente do mercado de trabalho? Então, é essa questão que nós queríamos trazer para vocês. É essa reflexão. Por que que um direito que a mulher tem é capaz de afastá-la do mercado de trabalho? Perfeito. Obrigada, doutora Vanessa, doutora Bárbara. Vamos franquear aí a palavra às doutoras Carolina, Camila, Fabiana, doutora Cláudia Areias também, a Denise, que está com a gente, doutora Denise, que está com a gente. Se quiserem, fiquem à vontade para fazer alguma colocação, troca de experiências. Eu vou falar, estou aqui ouvindo quietinha, mas eu não aguento. Mas aqui é para falar mesmo, viu, Fabiana? Eu não aguento essa coisa. Eu lembro da época de estágio, que eu estava procurando estágio, eu fui fazer uma entrevista no escritório na Paulista. Gente, são coisas, são situações que eles colocam a gente, né, nessas entrevistas também. Eu lembro até hoje o advogado perguntando para mim que se eu precisasse pôr uma mini saia, um decote para despachar com o juiz, eu iria. Nossa. Eu levantei e falei para ele, muito obrigada pela oportunidade, estou me retirando. Levantei e fui embora. Falei, gente, eu estou vindo aqui, sabe, na maior boa vontade, buscando realmente trabalho, porque a gente, mulher, mas a gente tem que trabalhar, né? Na época eu era solteira, não tinha filho, não era casada, eu era solteira, então não tinha nada dessa. Não, mas aí eu tinha que pôr um decote e uma mini saia. Aí eu falei, não vai rolar. Eu falei, se você está procurando isso para o seu escritório, infelizmente, não, ou felizmente, não sou eu a pessoa que vai te ajudar nesse sentido. Agradeci e fui embora. A menina que tinha conseguido a entrevista para mim, ela falou, Fabiana, nesse escritório só entra quem vem com indicação mesmo. Aí eu contei para ela, falei, então, mas na minha entrevista, o seu patrão perguntou isso para mim. Ela regalou o olho desse tamanho, assim, como assim? Eu falei, pois é. Ele se achou no direito de fazer essa pergunta e eu me achei no direito de levantar e mandar ele a merda, né? Eu fui embora. Falei, imagina. Então, assim, não é o fato, eu tenho filho, eu não tenho filho. Nós, mulheres, somos sempre atacadas de alguma maneira, com alguma condição verbal, de alguma maneira que isso afeta, porque somos mulheres. Ele ia falar para algum homem se ele ia pôr um decotezinho ou um shortzinho para ir falar com o juiz? Claro que não. E nem ia perguntar se ele tinha filho. Então não adianta, são situações que a gente vai aprendendo com a vida e tenho que levar meu filho no médico. Gente, eu nunca trabalhei, minha carteira de trabalho é em branco, para vocês terem uma ideia. Eu queria fazer uma colocação nesse sentido, viu, Fabiana? A minha carteira é em branco, eu nunca consegui trabalhar registrada. Eu não sei se eu sou muito topetuda, se eu sou bocuda, mas eu não admito essas coisas comigo. Então, eu sempre trabalhei por minha conta. E eu trabalho desde os 13 anos de idade. Trabalho desde pequena. Naquela época, a gente podia trabalhar. Eu tirei minha carteira com os 14, mas eu nunca tive um registro. Minha carteira é em branco. As minhas contribuições de INSS foram todas elas, as contribuições, eu que fiz. Nunca trabalhei para ninguém. Eu fiz estágio, sim. Fiz estágio, 2 anos no escritório, até o dia que eu mandei meu patrão também pentear macaco, porque eu falei para ele assim, desculpa, mas eu não sou obrigada a ficar escutando grito. O que eu pensei aqui, viu, Fabiana? A gente, como a gente tem aqui as jovens advogadas, né, advogadas com mais tempo de carreira e tudo, o que eu fiquei pensando, até com relação ao que você colocou? Vocês acham que essa situação que a gente vive enquanto mulher, ela nos obriga indiretamente a montar o nosso próprio escritório, o nosso próprio negócio? Porque eu vejo aqui, a Bárbara é autônoma, eu já trabalhei em escritório, assim, não dura, não dá também. Então, eu trabalho em tese sozinha, não sou subordinada a ninguém. A Cláudia, a mesma coisa, o escritório dela. As doutoras aí, gostaria que falassem, porque assim, imaginem as jovens advogadas, Vanessa, Carolina, né, que acabaram de, salvo engano, aí, são mais jovens. Como é que Camila faz? levantou a mão também, doutora Camila. Sim, doutora Camila, então
enfim, como é que faz? Não arruma, não arruma, porque por várias razões, entendeu? A gente é obrigada, e eu falo por mim, já fui advogada, já trabalhei em escritório, já tive cargo em comissão, tudo, mas eu sou feliz assim, só fui encontrar minha felicidade por conta dessa liberdade, como a Bárbara falou, da Cacá, que tem essas questões aí de atenção, e qualquer criança tem, né, Bárbara? Não tem Sim. jeito. Se não é criança, como eu falo para a Cláudia Areias, é o cachorro, é a casa, é a família, enfim. E a gente enfrenta muito Sim. isso. Será que o mercado nos obriga a ser autônomas, entendeu? Em uma das outras entrevistas que eu fiz, Riva, a pessoa perguntou se eu tinha filha, a idade dela, e se ela estava matriculada num colégio. Eu disse que sim. Ela falou assim para mim, mas se um dia você precisar ficar até mais tarde, quem busca a sua filha? Você tem alguém para buscar? Será que se fosse para o Rodrigo, teria feito essa pergunta para ele? Não teria, Bárbara, não teria. E aí, só que assim, a gente tem que pensar, até por conta das jovens advogadas, assim, vou falar, aí foro íntimo meu, minha experiência de vida. Eu olho assim, hoje falo, já fui uma jovem advogada, mas olho e falo assim, quer saber, quem está perdendo são eles, porque não dá. Se você não me compreende, então eu não sirvo para esse lugar. Que bom que eu não sirvo para esse lugar, entendeu? Porque como é que a gente vai deixar, não é, Bárbara? Eu já fui muito workaholic, até que a minha filha rateou com 7 anos, ela vai fazer 15. Eu tive a necessidade de ficar com ela, porque ela estava entrando numa vibe complicada aí, de ficar mais sozinha, assim, mais com o avô e com a avó cuidando. Falei, o quê? Foi ter que ir para terapia, para ser, né, mais um tratamento mais de perto. Eu falei, o quê? Esquece. A partir de agora, eu vou voltar a dar atenção para o que eu tenho que dar. Mas a pergunta que eu faço é, será que isso nos obriga? Será que essa discriminação nos obriga? Então, mas aí a discriminação ela seria com relação à mulher que é mãe? Eu acho que, então, a mulher que é mãe, a mulher negra... Eu acho que é um pouco maior, né, talvez, né? A gente tem vários tipos, né, de discriminação. Eu ia falar isso. Né? A legislação vem para tentar equilibrar, mas ainda vem de uma forma ainda muito sucinta, muito... Né? Tem muito ainda a fazer. O que eu vejo assim, porque tem várias situações, né? A mulher vem para o mercado de trabalho e essa mulher também que está no mercado de trabalho, ela é responsável por grande parte da economia do lar, doméstica. O dinheiro dessa mulher, ela também sustenta a família. Muitas vezes isso quando elas não, né, acabam sustentando toda a casa. Então, assim, é um papel importante. E é uma desigualdade que é muito dolorida, né? Porque eu vejo assim, né? Eu não sou mãe, né? Mas pelo fato de ser mulher, lógico, a gente teve muito, já evoluiu, mas tem muito ainda por evoluir, tem muito por fazer. A gente sente na pele, né? Eu já tive experiências que eu trabalhei em escritório e eu fazia todo o trabalho, passava assim as informações para o meu chefe e eu ia para a reunião com ele porque ele precisava do respaldo porque eu tinha feito o trabalho. E o cliente, né, muito machista, né? A gente ainda se depara com pessoas extremamente machistas. Ele falava com o meu chefe dando as costas para mim. Ele não olhava assim na minha cara e não falava comigo, ele dava as costas para mim e ele tratava com o meu chefe o trabalho que eu havia realizado. Então, assim, é uma coisa meio bizarra de pensar, mas a gente ainda tem, e o que às vezes mais dói é, às vezes, ver esse posicionamento, esse machismo que existe, essas discriminações de gênero, de raça, elas são muito latentes ainda nos dias atuais. E às vezes você vê próprias mulheres tendo esse tipo de comportamento, né, e que deveria ter uma união, e se impor para mudar, porque assim, são esses debates, essas discussões que a gente vai mudar posicionamento, mudar postura, se fazer respeitar, porque se você, né, tem uma série de questões dos gêneros, que no meu caso, que não sou mãe, que não passei por essa situação, mas já passei por gente que indicou alguém porque era homem, não que fosse tão competente, ou mais ou menos, mas pela questão do gênero. Então, às vezes, tem oportunidades que não são passadas para a mulher, são passadas
por homem simplesmente por uma questão de gênero, não por uma questão de competência. E a mulher, você vê estatisticamente hoje em dia, a mulher ela é mais estudiosa, ela estatisticamente hoje isso, ela veio para o mercado, ela que vai buscar muitas vezes se aperfeiçoar, se aprimorar. Somos a maioria na OAB, somos né, a de maioria São Paulo, na OAB, né? somos a maioria, né, no estudo, iniciando cursos de direito. Então, a gente tem que... Essas conversas são importantes porque a gente tem que conversar, ver a experiência de uma e de outra e mudar a nossa postura, mudar a nossa posição, né? A gente tem que se impor e se fazer respeitar. O que a Bárbara estava falando também, quantas vezes em reuniões os homens querem cortar a fala da mulher, né? Então, a gente não pode permitir isso. É óbvio, a gente também não precisa sair gritando, sair brigando com as pessoas. A gente tem que fazer, né, impor respeito, né? Respeitar o outro, mas também a gente tem o nosso direito. É uma luta árdua, que nós ainda acho que temos muito, infelizmente, é triste falar, mas assim, mesmo questão de discriminação de gênero, de raça, a lei vem para tentar dar uma equilibrada, né? Para tentar dar uma apaziguada, mas você vê um monte de projeto de lei sobre vários assuntos, e alguns que acabam nem dando sequência, infelizmente. Tem coisas muito boas. Se você começa a pesquisar, você tem coisas muito interessantes, mas que ficam às vezes parado ali, que não é tão interessante. Então a gente tem que mesmo são uma série de e é muito triste ver isso. A gente ainda E está aí muito você vê longe. que a mulher ela acaba estudando mais, Cláudia, mas ela ainda é menos remunerada do que o homem. E às Ela vezes não... também, Bárbara, Exato. a gente também, às vezes, eu vejo, assim, o que me entristece muito, às vezes, é ver a própria mulher, às vezes, tendo esse papel machista. Eu já vi mulheres também que não contratam mulheres que, às vezes, são mãe, porque falar, ah, não, ela não vai... Já tive chefes que eu ouvi esse discurso, né? Um discurso que era estritamente machista. De outro lado, também, né? Quantas estatísticas que a gente viu, que, às vezes, mulheres bem-sucedidas não conseguem ter a família, não conseguem ter os filhos, é como se fosse uma escolha. Então, eu sou bem na Viu, carreira. Cláudia? Nessas estatísticas, se você for ver, a reforma da Previdência, quando ela foi feita, as pesquisas que foram feitas, o levantamento, as que mais sofrem com toda a reforma, com toda a história da Previdência com relação à aposentadoria, são as mulheres negras. A aposentadoria delas, a maioria, 90 e não sei quantos por cento, é um salário mínimo, porque é o mínimo, não tem menos do que mínimo. Nós tivemos aqui, né, aquela palestra também da doutora Diva, que até reforçava essa questão. As mulheres já têm essa porcentagem menor de salário, a aposentadoria é menor, e as mulheres negras são mais de 90%. Sim. É triste de ver. Parece que não, mas assim, a gente vem num mundo machista, e às vezes nós temos atitudes machistas, porque a gente fica tão encruado no cerne da gente, porque a gente vê isso desde criança. Então, você vai plantando a sementinha para você ir modificando isso, né? Então, com o tempo, a gente vai mudando. Mas, às vezes, a gente se pega fazendo, você dá um negócio e fala assim, poxa, o que eu falei ali que não era aquilo, sabe? É uma coisa que não tem um porquê, mas é justamente esse, o peso da sociedade. Ele é muito complicado. Ontem eu tive um curso da ESA sobre a violência da mulher, né, doméstica. E a doutora Valdirene Oliveira Martins que ministrou e vai ter na próxima semana de novo. E aí ela estava falando exatamente o que você está dizendo agora, que essas coisas são... A gente já nasce com isso, infelizmente. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que o que você disse também, que às vezes a gente se pega fazendo, e a gente é mulher. São linguagens que não são violência física, mas são violência... são violência psicológica, né? Então, ela fala, homem é guerreiro, mulher é vagabunda. Ficar coroa sem casar, homem é um bom partido, a mulher é encalhada. E a gente às vezes fala, né? Ter atitude, homem é decidido, mulher é mandona. Lutar por seus direitos, homem é ativista, mulher é barraqueira. Ser detalhista, homem é picuinha, mulher é mal amada.
Mulher muito mais nova que o marido é interesseira e golpista. A mulher muito mais velha que o marido é uma velha safada. Eu fiquei pensando, falei, nossa, pior que eu já falei isso de mulher, você acredita? Realmente a gente tem isso dentro de nós. Nós precisamos nos reformar. A palavrinha da sororidade que tanto a Denise falou, que tanto a Patrícia falou, que nós acabamos colocando lá no artigo. Nós temos um trabalho muito árduo entre nós mulheres que não respeitamos nós mesmas. Eu sempre comentei isso com a doutora Riva, né? Porque assim, virou a palavrinha da moda, todo mundo fala, mas e aí, será que a gente pratica? Será que a gente entende o que realmente é? E será que a gente aplica? Porque é tudo, né, lindo falar, belos discursos, e no nosso dia a dia? É essa questão, a gente tem uma questão cultural, de educação, que é muito pesada, e a gente tem que mudar, né, para plantar a sementinha para esse quadro, né, virar. Mas, assim, a gente tem... Fala, Riva. Não, só sem te cortar, né, a doutora, acho que a Denise levantou a mão aqui, é que acho que não está aparecendo para vocês. Denise, você gostaria de falar alguma coisa para a gente? Oi, gente. Boa noite. Boa noite, doutora. Eu falei assim, a mãozinha dela vai ficar assim, eu não alcançada. vi, Denise, desculpa, não tinha visto. É porque como tava sem o vídeo, não aparece, né? Só apareceu para mim aqui. É que eu tava... Deixa eu só baixar aqui a mão aqui, pronto. Eu tava comendo junto. Enquanto eu estava assistindo vocês, eu estava comendo junto. Então, eu não queria aparecer muito aí. Uma coisa. Não, imagina, fica à vontade. Não, agora que eu consegui terminar um parecer que precisava aí de comentando um laudo, e aí que deu tempo de mastigar alguma coisa que eu estava ouvindo vocês. Mas aí, justamente, comentando um pouquinho do que a Fabiana estava falando, essa internalização que a gente faz, que a gente recebe essa mensagem das nossas avós, das nossas mães, né? E acaba meio reproduzindo também, né? No sentido de... a gente repete esses tipos de padrão porque a gente não tem consciência. Enquanto a gente não tiver consciência de certos... de que a gente está reproduzindo hábitos dos anteriores, a gente continua repetindo. E muitas dessas críticas todas que acontecem, né? Por exemplo, a mãe que fala assim, não, eu vou renunciar à guarda do meu filho para arrumar uma bolsa de emprego em outro lugar, né? Ou para uma cobrança social acaba pressionando a gente nisso e a gente internaliza essas questões, né? E a própria mulher assimila isso, fala, nossa, que mãe desnaturada, que só pensa nela, mãe egoísta, ou mãe gananciosa. Se o pai faz isso, né, não digo abandona, mas deixa a família para buscar uma coisa fora, um estudo, um trabalho, tá tudo certo, aí, nossa, né? ele é ambicioso, ele está querendo conquistar, né? Agora, se a mãe faz isso, ela é uma egoísta, né? Ela só pensa nela, só não pensa nos filhos, e que muitas vezes está indo justamente para tentar uma proposta de trabalho, uma proposta assim que seja justamente uma coisa que vai trazer um retorno para essa família, né? Justamente para isso, e muitas vezes para a gente ser um modelo para os filhos, né? E a gente cresce, a gente, faz o filho, o homem, crescer como se fosse o príncipe. A Fabiana tem menino, né, Fabiana? Eu tenho dois. O meu filho, tem hora que ele faz assim para mim, mãe, olha esse vídeo. Ela fala que ela é feminista, mas presta atenção na fala dela. Aí eu falo para ele assim, independente da fala dela, você está errado. Porque você está julgando ela, porque ela está se julgando feminista e você está dizendo que ela não é feminista. Então, isso não é problema seu.
Não, e feminismo tem várias concepções aí, né? Mas é que Sim, na cabeça dele é assim, é meio complexo, porque o claro. avô dele, o pai dele tem 52, vai fazer 53, sei lá. Já vem de uma outra geração diferente da minha, que piorou agora com a dele. O avô dele, então, tem 70 e não sei quanto. De vez em quando ele solta umas aqui para mim, que eu fico com os cabelos em pé, Umas né? pérolas, né, Fabi? Porque vem Que umas idade coisas tem o teu? que eu falo, Que idade gente, tem o- tem 13, 12, né? tem o seu? 12, vai fazer 13, é. ele vai fazer 13 agora em agosto. Então, assim, Sei. ele escuta as coisas. O avô dele ligou para ele outro dia, falou para ele assim: e as namoradas? Eu, oi? Eu já regalei um olho assim, que namorada? Falei, não tem namorada aqui não, é só com 18 anos e tá tudo certo. Não, Aí ele não, falou, só com nossa, 50. mãe, nossa, mãe, mas as pessoas não demoram tanto assim para namorar. Eu falei, não, eu quero namorada aqui não. Eu falei, então eles estão achando, falando coisas para o menino como se ele já devia estar nativa, sabe? Aquela coisa assim. Gente, Se fosse menina, ele não ia perguntar. Não ia Pelo falar essas contrário, coisas. E eu falo ia para ele ficar um assim, escândalo. tá. Aí eu já corto, né? Eu dou umas cortadas. Ele fala, mãe, não sei o quê. Ele me pergunta as coisas, eu respondo, porque eu acho que eu que tenho que orientar, porque se for esperar o pai dele, eu tô lascada. Então é melhor eu orientar ele que é errado ou que é certo, no meu ponto sim. de mulher, né? Vamos dizer assim. Eu falei para ele assim, não, independente da menina falar isso ou aquilo, se você acha que isso não é feminismo, isso para ela é o ponto de vista dela e depende do que ela está querendo dizer, o contexto, né? Mas eles pegam um pedaço só da fala e vêm trazer pedaços. Eu falei assim, né? Você tem que ver o todo. Sim. Não, Não, é mas o pedaço. você sabe o que eu acho, Fabiana? Eu falo isso porque eu tenho essa dose dupla. Eu tenho um com 16 e o outro com 15. Olha lá. Né? Então, o que acontece? Eu vai fazer 17 em novembro e o outro 16 em janeiro. Certo? Então, o que acontece? Às vezes, eu também acabo eu orientando, ou eu dando opinião, ou eu falando as coisas mais do que o próprio pai, por dois motivos. Bom, Eu acho que a primeiro, gente vai colocando mais respeito. Eles não põem respeito. primeiro, no meu caso, primeiro por uma questão cultural, porque o pai não é brasileiro, o pai é nigeriano, e lá os conceitos são um pouco diferentes. Então, por exemplo, essa questão de guarda de filho, por exemplo, na verdade, assim, ele fala que o meu trabalho eu ia morrer de fome lá, porque não é nada daquilo. Pelo contrário, os filhos é que têm que correr atrás se quiserem o registro dos pais, porque é muito comum a poligamia, muito comum trocar de esposa, não cansou de uma, vai para outra, né? E os filhos ficam com a mãe, mas se quiserem o registro, se quiserem algum reconhecimento, tem que correr atrás dos pais, certo? Então é exatamente o contrário do que acontece aqui, né? Quando os pais pedem pelo amor de Deus para ter os filhos e enfim, acontece, ficam reivindicando guarda compartilhada, enfim. E também e aí que eu queria chegar na semelhança com você, porque assim, ouvir do pai é ouvir de alguém igual a ele. E eles precisam ouvir a opinião da mulher para aprender a ter respeito pela opinião da mulher também. Né? A entender como a mulher pensa, né? O que a mulher está sentindo, certo? E poder ponderar depois, e não ficar só com a perspectiva masculina igual a do pai, por exemplo. Deus me livre. Né? Queria só pontuar uma questão quando a Fabi ela traz a questão do feminismo. Só mesmo para dizer que o movimento feminista é um movimento sério, que por isso que mensagens cortadas acabam sendo fomentadas e reproduzidas para o erro, e grande parte, eu não sei se grande parte, mas boa parte da população acredita que as feministas são mulheres
doidivanas, e aí põe as mulheres feministas que nada mais, nada menos apenas prezam por equidade de gênero, né? Questão de paridade. Então, é por isso também que o movimento feminista trouxe grandes avanços na nossa legislação, o movimento sufragista de mulheres, como a Bárbara muito pontuou mais cedo, a questão das mulheres operárias, foi o movimento feminista lá atrás, que inclusive desencadeou o Dia Internacional da Mulher. Por isso, o movimento sufragista, o movimento feminista aí desencadeou uma série de legislações. Eu sei que tem muito que ser feito ainda. Eu não sou mãe, sou uma jovem advogada, atuando apenas há 3 anos, mas eu percebo o quanto a maternidade ela é excludente, né? Uma maternidade que muito se romantizam, que muito traz aí a questão lúdica da coisa, o lado cor-de-rosa, o azul bebê, mas a maternidade ela é cruel, ela exclui, ela afasta, desde o círculo de amizade da própria mãe, ela exclui no próprio mercado de trabalho, e aí quando a doutora Riva traz essas questões, será que realmente é necessário de a gente buscar a nossa independência, advogando de maneira independente, porque não há mercado de trabalho para a gente, isso também é para a mãe, isso também é para a questão de raça, isso também é para uma mulher gorda, porque existe gordofobia no mercado de trabalho, existe a exclusão de mulheres deficientes também, e a gente precisa falar sobre isso. Né? A questão do feminismo ele também precisa abranger todas as mulheres, não só as mulheres negras, não só as mulheres que estão aí incluídas num determinado padrão normativo da sociedade, mas abranger todas as mulheres, mulheres trans, que temos colegas trans, são poucas, mas elas existem, elas estão aí lutando por condições melhores, então a gente precisa falar sobre isso. E eu achei algo interessante também mais cedo na fala da Bárbara, quando ela falou, né, trouxe o perfil da mulher líder, né, no mercado de trabalho, que a mulher não tem competitividade, que ela não compete, que ela tenta abranger, abarcar todo mundo. E ontem saiu uma notícia que muito me chocou no Rio de Janeiro, de uma tenente que foi esfaqueada dentro do batalhão. Não sei se vocês viram isso. Acho que foi em Niterói, que foi o próprio cabo. E aí percebam que ainda tem mais um entrave da mulher quando finalmente ela consegue ter um lugar de destaque dentro do ambiente de trabalho, hierarquicamente superior, em posição de destaque, de liderança, ela ainda sofre essas perseguições, né? Porque o homem ele está acostumado, não só, mas como a sociedade, de ver a mulher em posição de subserviência. Né? E quando a mulher está numa posição de comando, isso incomoda, porque na concepção machista, que ainda está muito enraizada na nossa sociedade, nós temos que estar sempre na margem, né? Em posições inferiores, em posições de cuidado, né? Em posições dóceis de cuidado, de lar, ou profissões que abarquem esse dever de cuidado, de materno, porque na concepção da sociedade, toda mulher tem aí compulsoriamente o dever mater, né? Nós não temos escolha de decidir sobre as nossas reproduções, sobre o nosso próprio corpo, né? Então, tem várias outras questões aí que a gente também precisa ver, né? E ela foi esfaqueada. O bom é que ela está bem, né? Não teve a sua vida ceifada por conta de uma pessoa que não admitia ter aí uma posição de comando por uma mulher, mas a gente sabe que isso existe e muito, né? Infelizmente. É isso. Obrigada, doutora Camila. A doutora Bárbara pediu a palavra e a Denise também. Vou passar primeiro para a Bárbara, tá? E Bárbara também já pedindo aí suas considerações finais aí. Tá, então já fica dentro das considerações finais, é a questão da cota, porque uma das questões que a gente abordou aí no nosso estudo com relação à discriminação da mulher no mercado de trabalho é a cota. Por quê? Infelizmente, enquanto ainda não há esse pensamento de que as coisas elas precisam ser igualitárias, você tem que pôr a lei para funcionar. Então, você obrigando que haja contratação da mulher negra, que haja contratação da mulher mãe, que haja contratação da mulher no quadro de diretoria, na política, até fazer com que as pessoas realmente façam por si, naturalmente. Porque enquanto não é feito de forma natural, a gente tem que utilizar da lei
para que sejam instituídos esses programas de cotas. Ainda é muito pequeno a questão de algumas empresas que já realizam isso de forma natural. A Natura tem um programa muito interessante com relação a mulheres, mas é pequeno dentro do que a gente tem para oferecer, do que tem para fazer. Então, é instituir a cota, e aí eu acho que quando a gente faz essa reflexão da discriminação do mercado de trabalho e tudo mais, é colocar na cabeça de que precisa ser feita a cota, não tem jeito. Tem que ter a cota para poder fazer a inclusão até que as coisas ocorram de forma natural, porque a gente precisa. E outra, para o mercado de trabalho, hoje eu trabalho de forma autônoma, mas eu tenho 15 anos de experiência. É diferente para uma jovem advogada iniciar a sua vida de forma autônoma. E até eu chegar nessa autonomia que eu tenho hoje, a Riva compartilhou a questão da filha dela, depois dos 7 anos da filha dela, depois dos 7 anos, quanto tempo de experiência ela já tinha na advocacia? E para quem já é mãe, já veio ali dentro da maternidade, antes mesmo de se formar, como é que a gente faz? A gente vai continuar excluindo? Não tem como. Então, a gente não pode ter apenas como opção a autonomia do mercado de trabalho, porque não é todos. E outra coisa, nem todo mundo gosta de ter essa autonomia. Tem gente que gosta de ser empregado, tem gente que gosta de trabalhar no escritório, tem gente que gosta de ter horário para entrar, horário para sair, o salário lá todo mês. Então, são essas questões que a gente precisa começar a inserir na cabeça de que precisa mudar. Não tem jeito, tem que mudar. E a gente precisa mudar o pensamento, senão a gente vai continuar capengando, não sirvo para aquele local, eu vou fazer a minha vida da minha forma, do meu jeito, mas não é assim. A gente não pode continuar excluindo a negra, a gorda, a gente não pode, a lésbica, não pode, porque, então não deu certo aqui, eu vou para lá. Não dá. E fechando aí também uma coisa que eu queria dizer com relação à fala da Vanessa, a mulher, quando ela se impõe, ela é macho, né? Olha o homem se manifestando, porque eles não consideram que a gente está se defendendo. Fala que você é homem, não fala, porque ela não é uma mulher feminina, porque uma pessoa feminina não fala desse jeito. Só que a pessoa ela pode ser grosseira com você, ela pode ser mal educada com você, e você não pode responder no mesmo nível, porque se for responder no mesmo nível, você não é feminina. Então, seriam essas reflexões aí, essas considerações finais que eu teria para trazer com a gente, abrir os debates com relação a isso e lutar por mais cotas, porque se a gente não lutar pelas cotas, infelizmente, a gente vai ser cada vez mais excluída. Falou tudo, né, Bárbara? É mudar o pensamento também, né? E as cotas são necessárias para igualar, para tentar minimizar tanta diferença, né? Mas é mudar o pensamento. É a grande questão aí. Denise, você levantou a mão. A palavra, Denise. Ok, deixa eu só baixar ela um pouquinho. Já baixei aqui. Já baixou, obrigada. Então, respondendo um pouquinho dando minha opinião sobre a questão da doutora Riva, né? Não sei o quê. Será que a maternidade excluiria a questão do vínculo empregatício e empurraria a mulher para a questão do trabalho autônomo? Eu não sei, eu acho que seria comparativamente a mesma coisa, porque o trabalho autônomo é a mesma, só não tem o vínculo empregatício, mas os nossos patrões, entre aspas, são os nossos clientes, né? Então, e com um plus aí, né? Que a gente, no trabalho autônomo, se você não fizer hoje, você não recebe, né? Então, muitas vezes o cliente deixa de pagar porque você não pôde dar atenção para ele porque foi cuidar do bebê. E eu falo isso porque quando eu tive os meus pequenininhos, e trabalhando em consultório e sempre autônoma, né, tinha momentos que eu não tinha possibilidade de atender o paciente porque eu estava com
os dois, né? Uma diferença de 1 ano só de idade, os dois, mas os dois ainda praticamente na mesma fase, né? Às vezes troca a fralda de um, troca a fralda do outro, dá mamadeira para um, dá mamadeira para o outro, quase gêmeos, eles são praticamente gêmeos, né? E não tinha possibilidade de marcar horário para o meu paciente para atender, porque eu estava com eles, né? Então, também é um trabalho excludente, o trabalho autônomo, né? Você não tem uma remuneração assim básica, né? Você perdeu aquele honorário, perdeu, né? O paciente vai procurar outro que dê atenção e que esteja disponível para a pessoa naquela hora. Então, acaba sendo um trabalho equivalente ali, né? Tanto quanto. Acho que é isso. É isso. Doutora Vanessa, quer fazer suas considerações finais aí para a gente encerrar? Tem muita coisa, né? O debate, né, iria longe aí, a gente, né, provavelmente não vai ser só hoje, nós vamos voltar ainda nessas questões, nesses temas, mas, doutora Vanessa, suas considerações finais, por favor. Na verdade, tudo o que foi dito é muito importante, cada uma colocou seu ponto de vista. A doutora Camila falou muito bem, adoro ela falando. Ela abrangeu, né, toda essa questão da mulher no mercado de trabalho, não só a mãe, não só uma policial, mas também a questão, como ela disse, negra, se for gorda, se for homossexual, tudo isso acaba excluindo, né? E assim, agradecer mesmo por essa oportunidade, adorei falar sobre o tema e estar aqui com vocês. É isso. Bom, meninas, vamos fazer uma foto, Riva, antes, e depois a gente já... Ou quer falar das portarias já? A Fabiana que é boa em... Ah, Fabi? Eu estou no celular, não consigo tirar foto. Eu tiro. É que quando eu dou print screen aqui, eu derrubo tudo. A Patrícia então vai, Patrícia. Ótimo. Então vamos nos arrumar, meninas. Vai, todo mundo ativo. Espera aí, vamos lá. Avisa, hein, Patrícia? Todo mundo sai bonito. Tá, a hora que todo mundo estiver ok. na fita. Fala assim, agora eu vou. Todo 1, 2, mundo? 3. Vai, ó. 1, 2, 3 e todo mundo sorrindo. X. Tirei, como o doutor Peter mas eu fala, tirar né? outra. É honorários, tem que falar, honorários, como o doutor Peter fala. Honorários, a gente sai falando assim, ó, Você fala, aí você pensa nele e sorri. Não, nós vamos falar, sabe o que nós vamos falar hoje? Oportunidade, né, Cláudia? Vai lá. Então tá, então de novo, vai, conta aí alguém. 1, 2, 3 e já! Foi. Deu, Paty? Ninguém de olho fechado, né, Paty? Eu acho que não, eu vou olhar. E aí? Revela a foto, joga no grupo que a gente reclama já. Não, gente, não tá ninguém de olho fechado. As duas fotos ficaram boas. A segunda ficou melhor. Mas aí mas eu já mando lá no grupo também. Tá, e aí a gente compartilha. Vamos para a entrega, né, doutora Cláudia Areias? Vamos, doutora Riva, pode ir. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu pensei em fazer aqui, tá, gente? Olha. Porque, na verdade, a intenção era entregar pessoalmente, fazermos uma confraternização, mas como isso não é possível, vou tentar um share screen aqui, vamos ver se eu consigo. Espera aí, para a gente poder... Vamos ver se eu consigo. Porque depois do que ocorreu na audiência trabalhista, né, doutora Bárbara, com um colega, coitado, eu tenho arrepio de share cuidado, screen. Hein, você vai transmitir. Eu tenho arrepio de share screen. Espera aí, vamos lá. Vou fazer um... Deixa tudo fechado para não ter esse problema. Não, esse notebook aqui, minha querida, eu já deixo ele limpo, a área do trabalho, eu nem uso, só para fazer audiência. Porque vai aqui, né? Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá aparecendo? Sim. A portaria, vamos ver se eu consigo ir. Então, aqui, olha, nós temos aqui... Peraí. As portarias. Então, a nossa primeira portaria
vai para a doutora Patrícia Tavares Campos, nossa secretária-geral. Olha que Parabéns, chique. viu, Patrícia? Obrigada pelo seu trabalho. Vamos ver se Eu que agradeço. chique. Peraí, vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Temos aqui agora a doutora Andréa Cristina D'Angelo, que justificou a ausência, presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da Subseção. Depois nós vamos encaminhar, viu, um e-mail formal, oficial. Amanhã, né? Já deve ir, né, Rival? Isso, não, amanhã eu já peço para as... É que a gente quis primeiro passar para vocês aqui, tá bom? A doutora Ágata de Oliveira Rossetti, só ressaltando que essa portaria tem vigência para 2021 e a advogada que preencheu, o advogado que preencheu lá aquele cadastro com uma formalização vai receber aí a nossa portaria de membro efetivo. Doutora Bárbara, parabéns, nossa membro efetivo e presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Depois todo mundo divulgando na internet. Vamos lá, temos a doutora Carolina Xavier Tavares, também membro efetivo, no ano 2021, formalizado aí. Doutora Camila Bastos Moura Danton, que também justificou aí, nossa membro efetivo. Fabiana dos Santos Medeiros, a nossa presidente da Comissão de Previdenciária, também nossa membro efetivo. Juliana Formigoni, nossa Juliana também, que é presidente de Direito Civil, né? Comissão de Direito Civil. Doutora A Juliana também justificou, viu? Ela tinha me mandado mensagem. Né? Tá. Doutora Maria Gerales, Soares Lima Passarello também, aqui. Maiara Renata Nogueira, doutora Maiara. Comissão, doutora Vanessa Cristina Ferreira Leite. Parabéns. Doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, nossa conselheira seccional, também é membro. Doutora Elisa da Penha de Melo Romano dos Reis. Vamos ver se está todo mundo aqui, né? Doutora Carolina de Jesus Gonçalves. Pronto, quem mais? Doutora Denise Maria Pericini da Silva, que é a nossa membro colaboradora. Doutor Carlos Alfieri Neto, que é o nosso menino da nossa comissão, membro efetivo também. Vamos encaminhar para ele. Doutora Camila Lima das Neves, a nossa presidente da comissão também da igualdade... Promoção da igualdade racial. Racial, isso. Muito bem. Então, todos que estão aqui são os membros efetivos para o ano de 2021. Ok? Vou tirar o share screen. Vamos encaminhar amanhã por e-mail para divulgação. Parabéns, muito obrigada por tudo, pela presença, pelo trabalho. E estamos, né, Cláudia, abertas aí para sugestões, para o que vocês entenderem que é interessante debatermos aqui, é uma comissão aberta para todos os assuntos, ok? É isso, vamos nos despedindo então, né, doutora Cláudia Areias? Sim, parabéns, doutora Bárbara, parabéns, doutora Vanessa, aí pela exposição, pelo debate. Agradecemos aí a todas vocês a presença e também enriqueceram o nosso debate. E fiquem bem, se cuidem e vamos em frente aí. A doutora Patrícia vai colocar a questão lá do Sebrae, né, eu já vou colocar lá no grupo. Ele saiu no jornal da advocacia desse mês. Eu vou colocar o textinho do jornal e aí eu coloco as informações e coloco o link lá também. Em breve teremos o congresso e também já vão pensando aí nos próximos temas. Nossa próxima reunião, 1º de julho, com a doutora Fabiana, a doutora Camila Moura. E aí os próximos temas aí vocês vão pensando que na próxima reunião a gente já, ou se quiserem colocando no grupo também, sugestão de tema. A doutora Elisa tinha falado alguma coisa que ela ficou de confirmar, que depois da Fabiana e da Camila, que ela poderia falar alguma coisa voltado para mulher advogada na academia.
né, na vida acadêmica. É verdade. Então, aí a gente precisa conversar com ela, Patrícia. Precisa ver a data, porque ela está até, acho que, para entregar a dissertação de mestrado, acho que agora no mês de agosto, gente, talvez ela seria melhor para setembro, porque agosto é a data da entrega dela, mas vamos conversar. Olha, Catarina. Achei que ela não fosse aparecer. Eu estava achando estranho, eu já não ia acabar a reunião sem a Cacá. Mas ela apareceu de uma forma bem discreta antes. Oi, amor. A gente vai fazer você mudar de opinião, viu, Bárbara? Mas querem que você seja advogada. Não quero. Todo perdido. Da criança, Riva. É muito difícil. Pede para Darina falar. É muito difícil. O que a mãe dela faz? Fala, muito Cacá. difícil ser advogada. Eu vejo a minha mãe e o meu pai, eles vivem reclamando. Viu? Agora a gente bota o filme, viu, Bárbara? Se chamar a minha aqui também vai desmotivar. Tá gravando. A jovem advocacia. O meu vai no mesmo sentido. Não é, Fabiana? Também não quer saber. A minha também não quer. Filha, neta, filha da mãe, pai, avô, enfim. Mas olha, isso muda, viu? Isso muda, porque eu cresci assim também, ó, tô aqui, viu? Fiquem com Deus, viu, Cacá? Beijo, saudades. Beijo, meninas. Tchau, meninas. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Beijos. Ô, Cláudia, eu mandei um zap para você, depois você dá uma olhada lá para mim. Vejo sim, pode deixar. Fiquem com beijo. Deus. Obrigada, Denise, Carolina, todas vocês. Obrigada, um beijo. Beijo. Mais, tchau, tchau.